Se não quer ir para o asilo, faz sua mala e sai da minha casa. Foi isso que meu filho disse olhando direto nos meus olhos. A frase entrou em mim como uma faca fria e silenciosa. Por um instante, pensei que não tinha ouvido direito, mas ele repetiu, mais firme, mais cruel. E naquele momento, eu percebi que o menino que carreguei nos braços já não existia mais. No lugar dele estava um homem estranho, com o rosto do meu filho e o coração de um estranho. Por dentro, tudo desabou. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, como se 30 anos de amor, de sacrifício e de noites sem dormir tivessem virado pó. Eu olhei em volta, para aquela cozinha onde passei tantos domingos preparando o almoço da família. Cada azulejo tinha uma lembrança, cada prato, uma história. E de repente, tudo parecia me expulsar também. Mas não chorei, não gritei, apenas respirei fundo e limpei as mãos no pano de prato bordado pela minha amiga Célia. Senti o tecido áspero entre os dedos, como se ele me lembrasse quem eu era. Eu, Maria Helena, viúva de Joaquim, mãe de Daniel, avó de Lucas e Sofia. Uma mulher que tinha dado tudo e agora não tinha mais nada. Enquanto Daniel me encarava com raiva, Camila, minha nora, estava encostada na porta da cozinha, braços cruzados, com aquele sorriso discreto que sempre escondia veneno. As unhas vermelhas brilhavam sob a luz da tarde. Ela não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Vencemos. Eu queria perguntar por quê. Queria entender como chegamos ali. Mas as palavras ficaram presas. Daniel se aproximou, a voz trêmula de quem tenta parecer firme. Mãe, a casa ficou pequena. As crianças precisam de espaço. E a senhora, bem, já tem idade. Seria melhor procurar um lugar adequado. Lugar adequado. Ele disse assim, com a naturalidade de quem oferece uma xícara de café. Um lugar adequado. Eu repeti devagar, sentindo cada sílaba pesar na boca. Está me mandando para um asilo, Daniel. O silêncio que veio depois era quase físico. Só dava para ouvir o barulho da torneira pingando. Camila fingia mexer no celular, mas o sorriso no canto da boca a entregava. Eu olhei para o meu filho, aquele homem de 40 anos que eu tinha criado sozinha. Lembrei de quando ele caiu da bicicleta e chorou pedindo meu colo. De quando ele prometeu, ainda adolescente, que sempre cuidaria de mim. As promessas dos filhos, eu pensei, são como papel molhado, desmancham na primeira chuva. Não é asilo, mãe. É uma residência assistida, ele respondeu. Residência assistida. A diferença é só o nome, pensei. A verdade era simples. Ele queria se livrar de mim. Por dentro, senti um calor subindo, mas não ia dar a eles o prazer de me ver chorar. Olhei firme e disse apenas, tudo bem, Daniel, vou fazer minha mala. Ele pareceu surpreso, como se esperasse um escândalo, um drama. Mas eu já tinha aprendido que há dores que não precisam de grito. O silêncio machuca muito mais. Subi as escadas devagar. O quarto onde eu dormia era o menor da casa, nos fundos. Quando me mudei para lá, pensei que estava indo morar com a família, mas agora percebia que só tinham me dado um canto. As paredes eram frias, sem quadros. As roupas estavam dobradas na cômoda que eu comprei com o dinheiro das costuras. Abri a mala antiga de couro. Dobrando cada peça, lembrei do dia em que vendi meu apartamento. Foi por amor, por confiança. Daniel tinha dito que seria um investimento familiar. Mãe, vai ser o futuro de todos nós. E eu acreditei. Vendi o único bem que tinha. Entreguei o dinheiro, achando que estava garantindo o futuro do meu filho. Nunca mais vi um centavo. Coloquei os vestidos, as blusas, as fotos antigas dentro da mala. Uma foto de Joaquim sorrindo no dia do casamento. Outra de Daniel bebê, dormindo no meu colo. Cada lembrança pesava mais que qualquer roupa. Enquanto fechava o zíper, ouvi risadas vindas da sala. A voz de Camila, leve, debochada. A risada dela atravessou a casa como uma navalha. Respirei fundo e desci com a mala. Daniel estava no sofá. Camila ao lado dele, o rosto sereno, como se nada tivesse acontecido. Quando a campainha tocou, ninguém se levantou. Eu fui até a porta, mas Daniel me alcançou. Deixa que eu abro. E quando ele abriu, o rosto dele mudou completamente. Do outro lado estava Eduardo Nogueira, o sócio antigo do meu falecido marido. Elegante, terno azul,
cabelos grisalhos penteados para trás. Maria, está pronta? Ele perguntou com aquele tom calmo que sempre teve. O silêncio tomou conta da sala. Daniel ficou parado, pálido. Camila perdeu o sorriso. Peguei minha mala, olhei uma última vez para meu filho e disse: Obrigada por tudo, Daniel. Agora, a casa é toda sua. Saí. O ar da rua estava quente, mas pela primeira vez em muito tempo eu senti um frio bom. Frio de liberdade. Entrei na limusine. Eduardo se sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio. Pela janela, a cidade passava rápida. Pessoas apressadas, carros, o mundo girando sem saber que a vida de uma mulher acabava de mudar completamente. No espelho retrovisor, vi meu reflexo. Uma mulher de cabelos grisalhos, mãos marcadas pelo tempo, mas com olhos firmes. Eduardo me olhou e perguntou: Você está bem? Eu quis dizer que sim. Quis fingir força. Mas a verdade escapou num sussurro. Não sei mais o que sentir, Eduardo. Ele apenas assentiu, respeitando o meu silêncio. Quando o carro entrou na avenida principal, senti um nó apertar a garganta. Atrás de mim, a casa ficava cada vez menor, distante. A casa que um dia foi minha, agora era só parede e vazio. Lá dentro, deixei tudo. Deixei a dor, as lembranças e a ingenuidade. Mas o que eu não sabia era que aquele seria apenas o começo da virada que mudaria tudo. Quando a porta da limusine se fechou, senti como se um capítulo inteiro da minha vida tivesse terminado. Mas o que eu não sabia era que outro, ainda mais intenso, estava apenas começando. Eduardo Nogueira, o homem que eu não via há quase 20 anos, estava ali ao meu lado. Elegante como sempre, mas com o olhar mais doce, mais cansado também. Ele não perguntou nada de imediato, apenas me observou, em silêncio, enquanto o carro seguia pela avenida. Quer que eu leve você para casa? Ele perguntou, com a voz baixa. Sorri amargo. Eu não tenho mais casa, Eduardo. A resposta ficou pendurada no ar como um eco. Eu mesma me assustei com a força dela. Ele olhou pela janela, respirou fundo e disse: Então, a partir de hoje, você vai ter uma. Chegamos ao edifício dele no Itaim Bibi, uma torre de vidro reluzente. Quando entrei no hall, os sapatos faziam barulho no mármore, e cada passo parecia me lembrar que eu não pertencia àquele mundo. O porteiro cumprimentou. Boa tarde, senhor Nogueira. E olhou para mim com curiosidade, tentando adivinhar quem eu era. O elevador subiu devagar. O silêncio entre nós era denso. Eu observava o reflexo dele no espelho e me lembrei do tempo em que ele e Joaquim riam juntos, planejando os negócios da construtora. Eu era apenas a esposa do sócio. Nunca imaginei que tantos anos depois seria ele quem me estenderia a mão quando meu próprio filho me virasse as costas. Quando a porta do apartamento se abriu, perdi o fôlego. Era lindo. Piso de mármore, janelas enormes, cortinas de linho, um cheiro de flores e café fresco no ar. Você vai ficar aqui, ele disse simples. O quarto de hóspedes tem vista para a cidade. Deraço, ou quem há 2 dários. Eu quis protestar, dizer que não precisava, que só queria um canto pequeno, mas ele insistiu. Maria, não é caridade. É o mínimo que posso fazer. Subi a escada, entrei no quarto e sentei na beirada da cama. Foi só ali que percebi o quanto estava exausta. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia se era raiva, tristeza ou simplesmente alívio. Pela janela, São Paulo se estendia até o horizonte. Uma cidade enorme, indiferente à dor das pessoas. Quando ouvi a batida leve na porta, enxuguei rápido as lágrimas. Posso entrar? Era Eduardo, com uma bandeja de chá e biscoitos. Ele se sentou na poltrona, serviu 2 xícaras, e o cheiro de camomila me fez lembrar de casa. Você ainda toma esse chá todas as noites, ele disse, sorrindo. Como você sabe? Joaquim me contou, há muitos anos. O nome do meu marido saiu da boca dele como uma brisa fria. Eu olhei para o chá, tentando esconder a emoção. Eduardo continuou. Maria, eu sei que hoje foi difícil, mas quero que saiba que você não está sozinha. Eu quis agradecer, mas as palavras não saíram. E então, ele disse algo que mudou tudo. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Levantei o olhar. Eu sempre te amei, Maria, desde o dia em que Joaquim te apresentou como noiva. Você usava um vestido amarelo com flores pequenas e sorria de um jeito que iluminava a sala. Meu coração parou por um segundo.
Fiquei muda. Por anos, Eduardo foi apenas o amigo do meu marido, o homem gentil que trazia presentes para as crianças no Natal. Eu nunca imaginei que por trás daquele sorriso educado havia um amor guardado, silencioso, paciente. Ele respirou fundo. Eu nunca disse nada por respeito a Joaquim, mas quando vi o que aconteceu hoje, não consegui ficar parado. Senti o rosto quente, o peito apertado. Não sabia o que responder. Talvez, se fosse outra época, eu teria recuado. Mas agora, depois de tudo o que vivi, aquelas palavras me tocaram de um jeito diferente. Eduardo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que você é vista, Maria. Que você merece mais do que o que te fizeram. As lágrimas vieram sem pedir licença. Ele não tentou me consolar com toques ou frases prontas. Só ficou ali, em silêncio, me deixando chorar. E foi o silêncio mais acolhedor da minha vida. No dia seguinte, acordei com o som do telefone. Era o advogado de Eduardo, o doutor Ricardo Paiva. Senhora Maria Helena, o senhor Nogueira pediu que eu viesse conversar sobre alguns documentos antigos. Fiquei confusa. Eduardo explicou. É sobre a empresa que era do Joaquim. Preciso te mostrar algo. Fomos ao escritório dele, uma sala grande com vista para o parque. O advogado abriu uma pasta azul. Seu marido deixou 40% das ações da construtora em seu nome, Dona Maria. Mas parece que seu filho registrou uma transferência irregular. Transferência? Perguntei. Sim. Há uma assinatura falsificada, e o valor foi vendido para investidores há 2 anos. Meu corpo gelou. Ele vendeu a parte do pai? A minha parte? O advogado assentiu. Tudo indica que sim. Estimamos um valor superior a 1,5 milhão de reais. As palavras dele ecoaram dentro de mim como trovões. O menino que eu embalei no colo, o mesmo que prometeu cuidar de mim, tinha roubado o que Joaquim me deixou. Eduardo colocou a mão sobre a minha, firme. Você tem direito a tudo isso de volta. Por alguns segundos, eu não consegui respirar. Não pelo dinheiro, mas pela traição. Eu criei um ladrão, sussurrei. O advogado me olhou com seriedade. Podemos entrar com um processo ainda hoje. Você quer seguir com isso? Tende o for. Sim. A resposta veio sem hesitar. Pela primeira vez em muito tempo, minha voz saiu forte, segura. Quero justiça. Por mim. E pelo Joaquim. Assinei os papéis. Cada letra que escrevia parecia um pedaço da minha dor se libertando. Eduardo sorriu de leve. Agora começa a virada, Maria. Eu respirei fundo. Agora começa a minha vida de verdade. Naquela noite, sentei na varanda do apartamento e olhei as luzes de São Paulo. Pensei em Daniel, em Camila, nos netos. E por um instante, senti saudade. Saudade do que eu achei que tínhamos. Peguei o celular. 20, 30, 50 chamadas perdidas. Todas dele. Mensagens desesperadas. Mãe, me desculpa. Mãe, atende, por favor. Fechei os olhos. Aquela era a voz de um homem arrependido ou apenas com medo de perder o que roubou. Bloqueei o número. E ali, com o coração pesado, fiz uma promessa para mim mesma. Eu nunca mais seria tratada como invisível. Nunca mais deixaria que me fizessem calar. Levantei, fui até a cozinha e vi Eduardo preparando o jantar. Como você está? Ele perguntou. Mais leve, respondi, como quem acabou de acordar de um pesadelo. Ele sorriu, servindo o vinho. Então brinde ao recomeço. Brindamos. O som das taças se chocando soou como um novo começo. E se fosse você no meu lugar? Você perdoaria um filho que te traiu por dinheiro? Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que faria no meu lugar. Se acredita que dignidade não tem preço, deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te deixar de coração apertado. Enquanto a noite caía, eu sentia dentro de mim algo que não sentia há muito tempo. Força. Eduardo me olhou e disse baixinho. Maria, sua história não acabou. Ela está apenas começando. Eu sorri, porque no fundo, eu sabia. A vida ainda tinha muitas páginas para me mostrar. E a próxima seria a mais dolorosa e reveladora de todas. Acordei antes do sol. A luz cinza da manhã entrava pelas cortinas de linho, e o silêncio do apartamento de Eduardo era quase estranho para mim. Depois de tantos anos vivendo entre vozes altas, ordens e olhares de desprezo, aquele silêncio parecia um abrigo,
mas também um espelho. Tudo o que eu tinha suportado vinha à tona de uma vez. Sentei na beira da cama, abracei os joelhos e deixei a cabeça encostar. Não chorei. Já não havia lágrimas, só o vazio. Enquanto preparava o café, Eduardo apareceu na cozinha, de camisa social e olhar calmo. Dormiu bem? Perguntou. Melhor do que nos últimos anos, respondi. Ele sorriu, mas percebi que estudava meu rosto. Você está lembrando das coisas, não é? Assenti. Porque era impossível não lembrar. Peguei a caneca quente entre as mãos e senti o cheiro de café fresco, e então comecei a falar. Quando o Joaquim morreu, Daniel me pediu para vender o apartamento. Disse que seria um investimento para a família. Eu confiei. Vendi meu lar por R$ 180 mil e entreguei tudo para ele. Ele prometeu que devolveria com juros quando a empresa crescesse. Eduardo ficou em silêncio, ouvindo. Mas o dinheiro sumiu, e eu perdi mais do que isso. Perdi o lugar que eu tinha no mundo. Fechei os olhos, e as lembranças vieram como um filme, 3 anos atrás. A casa de Daniel e Camila era grande, moderna, cheia de janelas. Eu achava que estava indo viver cercada de amor, mas logo percebi que o que me esperava era solidão. Camila começou com pequenas coisas. Dizia que eu devia descansar, mas logo me pedia para cuidar das crianças, lavar a roupa, cozinhar o jantar. Mãe, você entende melhor dessas coisas, Daniel dizia. No começo eu acreditava que estava ajudando, mas com o tempo percebi que eu não era mais mãe, era empregada. Lembro de um domingo. Eu estava terminando o almoço quando Camila comentou, com aquele tom que finge gentileza. Maria, o vestido da senhora está molhado na frente, devia se cuidar mais. As pessoas notam. Eu olhei para ela e apenas sorri. O mesmo sorriso cansado que aprendi a usar para disfarçar a dor. Os dias se repetiam iguais. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava dos netos, Lucas e Sofia, que eram minha única alegria. Lucas vinha correndo para o meu colo todo dia depois da escola. Sofia gostava de pentear meu cabelo e dizer que eu parecia uma princesa. Eram pequenos gestos, mas me lembravam que eu ainda existia para alguém. Até o dia em que tudo mudou. Lembro do desenho que Lucas trouxe da escola. Uma folha com uma família colorida. Pai, mãe, irmã e num cantinho uma figura pequena, quase fora do papel. Quem é essa aqui, amor? Perguntei. É você, vó. A professora mandou desenhar a família, mas a mamãe disse que você não é bem da família, que só mora aqui de favor. Aquilo me cortou por dentro. Segurei o papel e senti vontade de rasgar o mundo, mas não disse nada, só o abracei. A partir daquele dia, algo em mim começou a morrer. As humilhações se tornaram rotina. Camila me tratava com desprezo disfarçado. Maria, passa essas roupas logo. Maria, esquenta o almoço. Maria, não mexe nisso. Sempre no tom imperativo, sem um por favor, sem um obrigada. Daniel via tudo e não dizia nada. Olhava para o celular, fingindo não ouvir. Lembro de uma noite. Eu ouvi a voz de Camila na sala. Estava no telefone. Relaxa, mãe. Mais uns meses e ela vai pro asilo. Aí reformo o quartinho dela e faço meu closet. A risada dela ecoou pela casa. Meu coração quase parou. Fiquei parada na escada, ouvindo cada palavra. Ela é muito ingênua. Ainda acha que o filho ama ela. Mas eu já dei um jeito. Ele faz o que eu mando. Subi pro meu quarto, me joguei na cama e chorei até o travesseiro ficar encharcado. Pela primeira vez na vida, desejei sumir. Nos dias seguintes, percebi que as joias da minha mãe, guardadas numa caixinha verde, tinham desaparecido. Perguntei a Daniel. Ele respondeu sem levantar os olhos do celular. Mãe, a senhora deve ter guardado em outro lugar. Camila completou, sorrindo. Sogra, é normal esquecer as coisas na idade da senhora. Eu sabia a verdade, mas calei, porque ainda tinha medo. Medo de perder o pouco que me restava. A rotina virou prisão. Eu andava pela casa em silêncio, evitando olhares, tentando ser invisível para não incomodar. Um dia, Lucas me perguntou: Vó, por que você sempre limpa tudo? A mamãe disse que quem limpa é empregada. Sorri sem graça. Porque eu gosto de ver a casa bonita, meu amor. Mas por dentro, doeu. Eduardo segurou minha mão enquanto eu contava tudo. E Daniel nunca percebeu? Ele perguntou. Percebeu, sim. Mas escolheu não ver. Houve um longo silêncio entre nós.
só o som distante dos carros lá fora. Eu achava que suportar tudo era a melhor forma de manter a família unida. Mas no fim, perdi a mim mesma. Eduardo respirou fundo. Você não perdeu, Maria. Você apenas se esqueceu de quem era. Mas ainda dá tempo. Eu o encarei. Tempo para quê? Para se lembrar de quem você é. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. À noite, fiquei sozinha na varanda, olhando as luzes da cidade. O vento frio batia no rosto e as lembranças vinham como fantasmas. A venda do apartamento, o dinheiro desaparecido, a risada de Camila, o olhar vazio de Daniel. Peguei o celular, que ainda vibrava com mensagens antigas. Mãe, me perdoa. Mãe, eu não quis dizer daquele jeito. Apaguei tudo. Ali, naquela varanda, algo dentro de mim mudou. Não era raiva, era clareza. Eu entendi que o amor de mãe não é aceitar tudo, que o perdão sem arrependimento é só outra forma de prisão. Respirei fundo e sussurrei para mim mesma. Chega. No dia seguinte, desci para tomar café. Eduardo já estava à mesa. Dormiu bem? Perguntou. Não muito, mas estou decidida. Decidida a quê? Decidida a lembrar quem eu sou. Ele sorriu de leve, como quem entende que uma batalha silenciosa acabou de começar. Peguei minha bolsa e disse: Eduardo, preciso sair um pouco. Quero ver um lugar. Que lugar? A casa que deixei para trás. Ele me olhou surpreso, mas não tentou me impedir. Quer que eu vá junto? Não. Essa caminhada eu preciso fazer sozinha. Saí do prédio com o coração acelerado. O ar da manhã estava frio, mas dentro de mim queimava um fogo novo. Não era vingança. Era necessidade. Eu precisava olhar para aquele passado uma última vez, para entender que ele não mandava mais em mim. E enquanto o táxi seguia pelas ruas da cidade, eu sabia que estava indo ao encontro de algo que mudaria tudo outra vez. O que eu descobriria naquela casa seria o início de uma nova guerra. O táxi parou em frente à casa onde vivi os últimos anos. Por um instante, minhas mãos hesitaram na maçaneta. O portão estava igual. As plantas que eu mesma plantei continuavam ali, mas sem flores. Pareciam tristes, como eu. Respirei fundo e entrei. Camila abriu a porta com uma expressão de espanto e desprezo. O que você quer aqui, Maria? Quero falar com o Daniel. Ele não está. Então espero. Ela cruzou os braços, tentando me intimidar. Mas algo nela havia mudado. Talvez medo, talvez culpa. Minutos depois, Daniel apareceu no corredor. Estava pálido, abatido. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Eu vim me despedir. Ele piscou, confuso. Despedir? Sim. Mas antes disso, preciso devolver algo que me pertence. Coloquei um envelope sobre a mesa. Dentro, cópias de documentos, assinaturas falsificadas, transações bancárias. A prova de que ele tinha me roubado, o silêncio foi mortal. Camila deu um passo atrás. Isso é mentira. É a verdade. O advogado já entrou com o processo. E o juiz vai notificar vocês em 48 horas. Daniel sentou no sofá, o rosto coberto pelas mãos. Mãe, eu posso explicar. Explique então. Ele hesitou, mas não havia o que dizer. Você roubou o que era meu, Daniel, o que seu pai me deixou, e me expulsou da casa que eu comprei. Eu não quero ouvir desculpas. Quero que olhe bem para mim e veja o que fez. Verma Costas. A voz saiu firme. Nem eu me reconhecia. Camila, sempre arrogante, tentou intervir. Sogra, ninguém roubou nada. A senhora está enganada. Enganada? Olhei direto nos olhos dela. Você sabia de tudo. Foi você quem convenceu meu filho. Você quem plantou o veneno. Ela empalideceu. Eu me levantei. Não vim pedir nada. Vim avisar. A justiça vai cuidar do resto. Peguei minha bolsa e fui até a porta. Antes de sair, virei e disse: Ah, Daniel, quando eu morrer, não apareça no meu velório. Você teve a chance de ser um bom filho. E jogou fora. Saí com o coração pesado, mas livre. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle. Do lado de fora, a noite estava fria. Eduardo me esperava no carro. Correu tudo bem? Se é que dá para chamar isso de bem. Você foi corajosa, Maria. Não, Eduardo, eu fui mãe. E mães às vezes precisam ser fortes até para ensinar uma lição. Durante o caminho, olhei pela janela e vi as luzes de São Paulo refletindo nos vidros. Pensei em como a vida é irônica. Eu,
que costurei vestidos de noiva por 3 décadas, sabia consertar qualquer rasgo de tecido, mas ninguém me ensinou a remendar corações. Nos dias seguintes, tudo se tornou um turbilhão. Meu telefone tocava sem parar. Daniel me mandava mensagens, implorando para conversar. Eu ignorei todas, mas uma, à noite, me fez hesitar. Mãe, eu me arrependi. Eu não queria que fosse assim. Apaguei sem responder. Porque arrependimento sem ação é só mais uma forma de manipulação. Eduardo, vendo minha inquietação, sugeriu um plano. Você precisa enfrentar os dois, de frente, sem raiva, mas com verdade. Para quê? Para libertar você de vez. E assim surgiu a ideia do jantar. Um encontro final. O restaurante escolhido foi o Fasano, o preferido de Camila. Irônico, pensei. Cheguei cedo, acompanhada de Eduardo. Vesti um vestido preto simples, cabelos soltos. Quando me olhei no espelho antes de sair, percebi que havia algo novo no meu olhar. Dignidade. Daniel e Camila já estavam sentados numa mesa do canto. Ele evitava me encarar. Ela, impecável como sempre, usava um vestido justo e o mesmo batom vermelho. Quando me viram, o silêncio caiu sobre a mesa. Sentei-me, com calma. Pedi uma taça de vinho. Vocês estão bem? Perguntei, como se fosse uma conversa qualquer. Ninguém respondeu. Camila mexia nervosa no guardanapo. Daniel tentava manter a compostura. Vamos direto ao ponto, eu disse. O advogado de vocês deve ter avisado sobre o processo. Mas eu queria olhar nos olhos antes de deixar a justiça seguir. Foi erro meu, Daniel começou, a voz fraca. Eu me deixei levar. Pela ganância ou pelo medo? Ele não respondeu. Camila tentou disfarçar. Sogra, ninguém quis prejudicar a senhora. As coisas fugiram do controle. Fugiram do controle quando você decidiu me roubar as joias da minha mãe? Ou quando me chamou de velha inútil? A cor sumiu do rosto dela. Como você sabe disso? Porque as paredes têm ouvidos, e você fala alto demais quando está tramando. Eduardo observava em silêncio, respeitando o meu momento. Camila, você conseguiu quase tudo o que queria. Dinheiro, poder, aparência. Mas tem uma coisa que você nunca vai ter. E o que seria? Paz. Ela desviou o olhar. Daniel chorava agora. Eu sou um fracasso, mãe. Não, Daniel. Fracasso é perder a própria alma tentando agradar quem te destrói. O garçom trouxe o vinho. Tomei um gole e me levantei. Eu já disse o que precisava. Agora, a justiça fará o resto. Deixei uma nota sobre a mesa. Se quiserem me procurar, procurem meu advogado. E saí. Do lado de fora, o vento frio bateu no rosto. Eduardo colocou o casaco sobre meus ombros. Você está tremendo. Não é de medo, é de alívio. Entramos no carro. Fiquei em silêncio por um tempo. Então perguntei: você acha que eu fui dura demais? Não. Foi justa. Às vezes, a verdade precisa do peso da dor para ser ouvida. Encostei a cabeça no vidro e deixei as luzes da cidade passarem como memórias. No fundo, eu sabia que aquele jantar era só o começo. Camila não era do tipo que aceitava perder. Ela voltaria, e da pior forma. Eduardo, percebendo meu olhar distante, perguntou: no que está pensando? Que a paz nunca vem fácil, e que ainda não acabou. Ele sorriu de leve. Então vamos nos preparar para o que vem. As palavras dele ecoaram em mim como um aviso, porque no fundo, eu sentia. Aquela mulher ainda tinha cartas guardadas, e eu, mais do que nunca, precisava estar pronta. Tirizamas. Mas orada quiniais. E eu desliguei com um sorriso frio, porque, pela primeira vez, eu sentia o mesmo que Camila sempre sentiu: poder. Mas a diferença é que eu usaria o meu para fazer justiça. O vento da noite soprou pela varanda, e eu fechei os olhos. Na minha mente, só havia uma certeza: a guerra estava declarada. E o que viria a seguir, ninguém estava preparado para ver. Camila abraçando um homem que não era meu filho. As mãos tremiam. Quem é ele? Eduardo respondeu com calma. Bruno Carvalho, 32 anos, personal trainer. Eles se encontram há mais de um ano. Olhei as fotos uma a uma. Camila sorria. Sorria de um jeito que nunca sorrira para Daniel. Uma raiva antiga, contida, começou a subir do fundo do peito. Então é isso. Enquanto meu filho me expulsava da casa, ela já o traía. Eduardo continuou. Tem mais. Ele abriu outra pasta. Desta vez,
eram extratos bancários. Lembra das joias da sua mãe que sumiram? Assenti. Foram vendidas numa joalheria do centro, R$ 23.000. O dinheiro foi depositado numa conta conjunta de Camila e Bruno. Senti o chão sumir. Ela vendeu as joias da vovó Teresa para bancar o amante? Sim. E as passagens para Cancún do ano passado também estão no nome dos dois. 40 escuntada. O silêncio que veio depois era de nojo e incredulidade. Eu me levantei devagar, fechei o envelope e disse apenas: Eduardo, ela passou dos limites. Ele me olhou firme. O que vai fazer? Vou mostrar para o meu advogado. Isso muda tudo. Fomos juntos ao escritório do Dr. Ricardo Paiva. Quando ele viu as provas, ergueu as sobrancelhas. Isso é mais sério do que adultério, Dona Maria. Isso é estelionato, apropriação indébita e fraude. Então vamos processar. Quer mesmo ir por esse caminho? Vai expor seu filho também. Meu filho já se expôs sozinho quando escolheu ela. Ricardo assentiu. Tudo bem, eu cuido disso. Mas prepare-se. Ela vai reagir. Deixe que venha. Agora eu não fujo mais. Nos dias seguintes, cada passo de Camila parecia calculado. Ela começou a postar fotos com as crianças, legendas cheias de frases como família é tudo, amor incondicional. Era provocação. Era a maneira dela de dizer que ainda mandava. Daniel, por outro lado, estava sumido. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Parecia um homem desaparecido dentro da própria vergonha. Uma noite, enquanto eu e Eduardo jantávamos, ele disse: Ela vai tentar algo. O tipo de mulher que não aceita cair sozinha. Deixa tentar, respondi. Agora eu tenho as cartas certas. Mas o que veio depois me provou que a cobra ainda tinha veneno. 3 dias depois, recebi uma ligação do Dr. Ricardo. Maria, precisamos conversar urgente. O tom de voz dele me arrepiou. Camila entrou com uma medida protetiva contra a senhora. Está alegando ameaças. Por um instante, pensei que fosse piada. Ameaças? Eu nunca encostei um dedo nela. Ela diz que a senhora disse, e cito, a única viagem que você vai fazer é para uma cela. Eu fechei os olhos. Sim, eu tinha dito isso, mas não como ameaça, e sim como verdade. E tem mais, continuou o advogado. Ela está pedindo que a senhora não tenha contato com os netos até o fim do processo. O chão sumiu de novo. Ela quer me tirar das crianças. E já tem audiência marcada. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Eduardo, que me observava, correu até mim. O que houve? Ela me declarou guerra. Fiquei dias sem dormir. A imagem de Lucas e Sofia me assombrava. As risadas deles, as tardes fazendo bolo, tudo parecia distante. Camila não queria apenas me destruir. Queria me apagar da vida das crianças. Eduardo tentou me confortar, mas o desespero era maior. Ela vai pagar por isso, Maria. Eu prometo. Não. Eu mesma vou fazer isso. Na semana da audiência, eu estava decidida. Vestida com um conjunto azul marinho, cabelos presos, entrei no fórum de cabeça erguida. Camila estava lá, de saia longa, blusa recatada, a imagem perfeita da mãe de família. Daniel ao lado, com o olhar vazio. O advogado dela começou a falar. Meritíssima, minha cliente vive em estado de terror. A requerida fez ameaças diretas e causa instabilidade emocional às crianças. Quando o juiz me perguntou se eu confirmava, levantei o rosto e disse: sim, eu disse. Mas não foi ameaça. Foi constatação. Ela roubou o que era meu, destruiu minha família e agora tenta destruir meus netos. Se isso não é crime, então nada mais é. A sala ficou em silêncio. Camila se levantou, gritando: mentira! Essa mulher é louca. Está inventando tudo porque não aceita perder. O juiz bateu o martelo. Silêncio, senhora Camila. No final, a decisão veio. Proibição parcial. Eu não poderia ir à casa deles, mas teria direito a ver as crianças uma vez por semana, em local supervisionado. Camila sorriu. Para ela, já era uma vitória. Saí do fórum sentindo o corpo pesado, como se cada passo custasse anos de vida. Eduardo me esperava do lado de fora. Quando me viu, abriu os braços. Ela conseguiu, Eduardo. Me afastou deles. Não conseguiu nada, Maria. Isso foi só uma batalha. A guerra ainda não acabou. As palavras dele acenderam uma chama. Eu o encarei. Então vamos lutar. Vamos, respondeu.
Mas dessa vez, nas sombras. Ela não pode ver o que vem. Naquela noite, sentada na varanda, olhando as luzes da cidade, percebi que algo em mim tinha mudado para sempre. Eu não era mais a mulher ferida. Eu era a mulher que iria contra-atacar. Peguei o celular e liguei para o Dr. Ricardo. Prepare tudo. Vamos começar uma nova fase. Qual seria? A fase em que eu deixo de me defender e começo a atacar. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Entendido, Dona Maria. Tura e gondeiro que nós Alice em Darboos. E eu desliguei com um sorriso frio, porque, pela primeira vez, eu sentia o mesmo que Camila sempre sentiu. Poder. Mas a diferença é que eu usaria o meu para fazer justiça. O vento da noite soprou pela varanda e eu fechei os olhos. Na minha mente, só havia uma certeza. A guerra estava declarada. E o que viria a seguir, ninguém estava preparado para ver. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Pior do que ser expulsa da casa, pior do que descobrir o roubo, pior do que tudo, porque agora, Camila tinha mexido com o que eu mais amava no mundo: meus netos. Eu podia suportar humilhações, traições e perdas. Mas mexer com Lucas e Sofia era cruzar uma linha sem volta. Passei 3 noites sem dormir, sentada na varanda da cobertura de Eduardo. O vento frio batia no rosto, e cada vez que fechava os olhos, eu via os rostinhos deles. Sofia com um sorriso banguela, Lucas com um olhar doce e confuso. Eduardo tentava me acalmar, mas eu só pensava em uma coisa: vingança. Ela não vai parar, Maria, ele disse. Nem eu, respondi. Na manhã da audiência, vesti o meu melhor conjunto, azul marinho, o mesmo que usei no casamento do Daniel. Queria mostrar que ainda sabia quem eu era. Cabelos presos, rosto firme, não uma bruxa, não uma vítima, mas uma mulher que não ia se curvar. O fórum era frio, cheio de gente correndo de um lado para o outro. Quando entrei na sala, ela estava lá, Camila, sentada com um ar de santa, de blusa fechada até o pescoço, cabelo preso, maquiagem leve, uma encenação perfeita. Ao lado dela, Daniel, cabisbaixo. Nem olhou para mim. O advogado dela começou a falar. Meritíssima, minha cliente vive em constante estado de medo. A requerida ameaçou sua integridade física dizendo, cito as palavras, a única viagem que você vai fazer é para uma cela. O juiz virou para mim. A senhora confirma? Respirei fundo. Confirmo. Mas não foi uma ameaça. Foi uma verdade. Ela destruiu minha família, desviou dinheiro e vendeu as joias da minha mãe. Se isso não é crime, então o que é? A sala se encheu de murmúrios. Camila levantou, indignada. Mentira! Essa mulher é louca, está inventando tudo. Silêncio, senhora Camila, disse o juiz. Meu advogado, o Dr. Ricardo, se levantou. Meritíssimo. Temos provas de que a requerente desviou dinheiro, cometeu adultério e se apropriou de bens da família. Tudo será apresentado no processo principal. Essa medida protetiva é uma tentativa de manipulação. O juiz analisou os papéis, pensativo. O tempo parecia não passar. Quando ele finalmente falou, minha respiração parou. Vou deferir parcialmente. A requerida não poderá se aproximar da residência, mas terá direito a visitas supervisionadas com os netos, uma vez por semana. Meu mundo desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu ainda podia vê-los, mas com vigilância, como se fosse uma criminosa. Camila sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso. Saí da sala sem olhar para trás. Eduardo me esperava do lado de fora. Quando me viu, abriu os braços. Ela ganhou, Eduardo. Me afastou deles. Não, Maria. Ela só venceu uma batalha. A guerra ainda não acabou. No carro, fiquei em silêncio. A cidade passava pela janela, mas eu só via o rosto dos meus netos. Chegando em casa, sentei na varanda e chorei. Eduardo trouxe chá, cobertor, silêncio. E então disse algo que mudou tudo. Você sabe o que ela esqueceu? Esqueceu o quê? Que você é a mulher mais forte que eu já conheci. Ela te subestimou. Achou que você ia desistir. Levantei o olhar. E não vou. Nos dias seguintes, algo dentro de mim despertou. Parei de esperar justiça dos outros. Comecei a agir. Primeiro pedi ao Dr. Ricardo para abrir uma investigação sobre a empresa de Daniel. Queria saber cada centavo, cada desvio, cada mentira. Depois, contratei discretamente um detetive particular.
Quero saber como estão meus netos, disse. Tudo. Escola, alimentação, rotina. Ele me olhou sério. A senhora suspeita de maus tratos? De negligência e de egoísmo. Enquanto isso, Eduardo me ajudava em silêncio. Ele sabia que o que eu estava prestes a fazer não era apenas vingança, era sobrevivência. 2 semanas depois, o detetive me entregou o primeiro relatório. Eles estão sendo deixados sozinhos na escola com frequência. A menina, Sofia, voltou a fazer xixi na cama. O menino, Lucas, está mais calado, triste. Meu coração se apertou. E Camila? Ocupada demais. Telefones, reuniões, saídas misteriosas. Parece que o amante voltou à cena. Olhei para Eduardo. Ela continua com o Bruno. Sim. E está mais descuidada do que nunca. Respirei fundo. Então é hora de devolver na mesma moeda. Passei os dias seguintes em silêncio, planejando. Cada detalhe, cada passo. Não por raiva, mas por justiça. Comecei a reunir provas com calma. Extratos bancários, mensagens, movimentações suspeitas. E pouco a pouco, percebi algo maior. A empresa do Daniel estava em ruínas, dívidas, má administração, caos. Camila tinha gasto parte do dinheiro desviado em viagens, roupas, festas. O Dr. Ricardo olhou para mim e disse: se quisermos virar o jogo, precisamos usar isso, mostrar que ela destruiu tudo. Então vamos. Na audiência seguinte, Camila entrou confiante. Achava que ainda tinha o controle. Mas eu tinha algo que ela não esperava: provas. Ricardo apresentou os relatórios. As fotos, os extratos, os vídeos do detetive. Camila empalideceu. Isso é invasão de privacidade, gritou. Não, respondeu o juiz. Isso é verdade. Daniel olhou para mim. Pela primeira vez vi vergonha nos olhos dele. Era como se finalmente a máscara tivesse caído. A audiência foi adiada, mas eu sabia. A virada estava começando. De volta ao apartamento, Eduardo me esperava com vinho e um sorriso discreto. Você conseguiu abalar o império dela. Mas ainda não acabou, respondi. Ela vai reagir. E vai reagir com ódio. E o que você vai fazer? Vou continuar. Agora ela vai provar do próprio veneno. Olhei pela janela. A cidade brilhava, indiferente. Lá embaixo, tantas histórias como a minha, tantas mulheres silenciadas. Mas eu não seria mais uma delas. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Dr. Ricardo. Quero avançar para o próximo passo. Está na hora de ela perder o que mais valoriza. Ele respondeu em segundos. Entendido. Amanhã começamos. Guardei o celular e fiquei olhando o reflexo no vidro. Pela primeira vez, não vi uma vítima. Vi uma mulher pronta para lutar. E enquanto o vento frio da noite entrava pela janela, pensei em uma única frase. Ela mexeu com a avó errada. O sorriso que veio depois não era de ódio. Era de certeza. Porque no fundo, eu sabia. O que estava por vir seria o golpe mais duro de todos. E dessa vez, seria ela quem choraria. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não era mais a mulher que chorava escondida, nem a mãe que se calava por medo. Era alguém que finalmente tinha entendido o poder da verdade. Tomei o café devagar, observando a cidade pela janela. Eduardo entrou na cozinha, de terno, pronto para mais um dia. Dormiu bem? Ele perguntou. Pela primeira vez em meses, respondi. Ele sorriu. Hoje é o dia, não é? Sim. Hoje é o dia em que tudo muda. O escritório do Dr. Ricardo Paiva estava cheio de documentos, pastas e anotações. A equipe dele trabalhava em silêncio. Quando cheguei, ele levantou-se imediatamente. Dona Maria, o relatório do contador forense está pronto. Assenti, com o coração acelerado. E o que ele descobriu? Ricardo abriu a pasta e começou a explicar. Durante 3 anos, Camila desviou cerca de R$ 340 mil da empresa do seu filho. Ela falsificava assinaturas, fazia transferências para contas fantasmas e usava o dinheiro para comprar um apartamento no Guarujá com o amante. Meu estômago revirou. Tem provas? Todas. Extratos, contratos, mensagens, inclusive uma cópia da escritura do imóvel. Eduardo olhou para mim, firme. É hora de mostrar para ela que quem cava o buraco cai dentro dele. Naquela tarde, o encontro foi marcado. O escritório de Ricardo serviria como território neutro. Cheguei com Eduardo, vestida de forma simples, mas com postura de quem não teme mais nada. Daniel e Camila já estavam lá,
acompanhados do advogado deles. O clima era pesado. Camila evitava meu olhar. Daniel parecia esgotado, como se carregasse anos de culpa nos ombros. "Podemos começar?" perguntou Ricardo. Todos assentiram. Ele ligou o projetor e exibiu na parede a primeira planilha. Nos últimos 3 anos, valores significativos desapareceram da conta da empresa. Aqui estão as transferências diretas para a conta conjunta de Camila e Bruno Carvalho. Camila empalideceu. "Isso é mentira!" gritou. "Temos os comprovantes, senhora", respondeu o contador, calmo. Daniel levantou-se de repente. "Bruno? Quem é Bruno?" A voz dele tremia. Ricardo continuou, impassível. "Além disso, encontramos a compra de um apartamento no Guarujá em nome de ambos. O valor total foi de R$ 280 mil. O rosto de Daniel ficou branco. "Você comprou uma casa com ele? Com o dinheiro da empresa?" Camila tentou falar, mas a voz falhou. "Daniel, eu posso explicar." "Explicar o quê?" "Que me traiu. Que destruiu o que era nosso." Ela se levantou, histérica. "Isso é uma armação. Essa velha está me perseguindo." Eu respirei fundo e disse, com calma: "Velha, sim, mas lúcida o suficiente para ver quem você realmente é." Silêncio. O som do ar-condicionado era a única coisa que se ouvia. Ricardo passou para o próximo slide. "As crianças também foram afetadas. Temos registros de negligência, faltas na escola, relatórios da coordenação, até fotos." Mostrei as imagens. Lucas esperando no portão, Sofia chorando no parquinho, sozinha. Camila fechou os olhos, como se quisesse desaparecer. Daniel desabou na cadeira, as mãos no rosto. "Meu Deus", murmurou. "O que eu fiz?" "Você confiou em quem não devia", respondi. "Mas ainda dá tempo de consertar." Camila se levantou furiosa. "Você não vai me destruir, Maria. Eu vou acabar com você." Eduardo se colocou entre nós. "Cuidado com as palavras. Agora tudo o que você disser será usado contra você." Ela riu, um riso nervoso, quebrado. "Vocês acham que vão me derrubar? Eu tenho direito à metade de tudo." Ricardo respondeu com frieza. "Não depois do que descobrimos. A senhora será investigada por estelionato e apropriação indevida." Daniel olhou para ela, e a expressão dele mudou. Não havia mais amor, nem medo, só decepção. "Você acabou com a minha vida, Camila. Eu te defendi contra minha própria mãe, e olha o que você fez." Camila tentou tocá-lo, mas ele recuou. "Não toca em mim." Ela começou a chorar, mas era tarde demais. Eu me levantei. "Chega. Eu não quero assistir mais a isso. Já vi o suficiente." Fui até a janela do escritório e olhei para a cidade. Durante anos eu me culpei por tudo. Por ter criado um filho fraco, por ter acreditado demais. Mas hoje percebo que a culpa nunca foi minha. Eduardo se aproximou. "Você venceu, Maria." Balancei a cabeça. "Ainda não. Porque ela ainda tem uma coisa que pode me ferir. Meus netos." "Maichere arga dormas, eidi argarga dormas, eidi argarga dorma." Ricardo encerrou a reunião. Camila foi embora escoltada, furiosa. Daniel ficou sentado, sem saber o que fazer. Quando a sala ficou vazia, ele veio até mim. "Mãe, eu não sei o que dizer." "Então não diga nada. Só me prometa que vai mudar." "Eu vou. Eu juro." Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido. O advogado protocolou o novo processo. As contas de Camila foram bloqueadas. O apartamento dela foi posto sob investigação. A imprensa local começou a comentar o caso. O nome dela aparecia em pequenas notas nos sites de fofoca. Eduardo me ligou uma noite. "Ela está desesperada. Está ligando para o Daniel sem parar." "Ele atendeu?" "Não. Acho que finalmente ele entendeu quem ela é." Sorri, cansada. Talvez agora ele possa recomeçar. Mas mesmo com toda a satisfação, eu sentia um vazio. As crianças. Ainda não podia abraçá-las. Ainda não podia estar com elas como antes. E isso doía mais do que qualquer traição. Numa tarde chuvosa, recebi uma mensagem inesperada. Era de Daniel. "Mãe, podemos conversar?" Sozinhos. Meu coração acelerou. "Claro, filho." "Onde e quando?" "Na casa antiga. Amanhã às 10. Passei a noite sem dormir. Eduardo quis me acompanhar, mas eu disse que precisava ir sozinha. Essa conversa é minha. Na manhã seguinte, cheguei àquela casa que um dia foi o meu lar.
Tudo estava igual, mas parecia menor. As paredes pareciam ecoar lembranças. Daniel me esperava na sala. Tinha emagrecido, os olhos fundos, a voz baixa. Mãe, eu descobri coisas piores. Piores como? Sobre a Camila, sobre o dinheiro, sobre mim. Antes que ele pudesse continuar, a campainha tocou. Ele olhou para a porta, confuso. Quem é essa hora? Quando abriu, o rosto dele empalideceu. Era Camila. Encharcada de chuva, desesperada, com os olhos vermelhos. Daniel, por favor, me escuta. Ele tentou fechar a porta, mas ela segurou. Você não entende. Eles estão atrás de mim. Eu preciso de ajuda. Fiquei parada, observando aquela mulher que destruiu tudo implorar por piedade. E pensei, a verdade tem um jeito cruel de voltar. Daniel olhou para mim, perdido. Mãe, o que eu faço? Respondi com calma, mas firmeza. Faz o que deveria ter feito há muito tempo. Escolhe de que lado quer ficar. O trovão estourou lá fora. A chuva caiu mais forte. E naquele instante, eu soube que o que estava para acontecer mudaria tudo outra vez. A chuva caía pesada naquela manhã. O som das gotas batendo nas janelas parecia acompanhar a confusão dentro de mim. Em frente à antiga casa, fiquei parada por alguns segundos antes de entrar. Eduardo insistiu em vir comigo, mas eu sabia que aquela conversa eu precisava ter sozinha. Era o encerramento de um ciclo. Quando entrei, encontrei Daniel no meio da sala, o rosto cansado, as olheiras profundas. Ele parecia menor, como se os últimos meses tivessem roubado anos da vida dele. Mãe, disse baixinho. Ela apareceu. Eu sei, respondi. Camila está aqui? Ele apontou para o quarto. A voz dele era de quem não dormia há dias. Está. Diz que não tem para onde ir. Caminhei até a porta entreaberta. Lá dentro, Camila estava sentada na beirada da cama, encharcada, os olhos vermelhos. Quando me viu, levantou-se rapidamente. Maria, por favor, me escuta. Eu perdi tudo. O apartamento, o dinheiro. Até o Bruno me abandonou. Eu não tenho mais ninguém. Fiquei parada, observando. Pela primeira vez, vi nela não arrogância, mas desespero. E o que quer que eu faça, Camila? Perguntei calma. Eu só quero uma chance. Quero pedir perdão. Eu sei que errei, mas não sabia que ia chegar tão longe. Daniel, parado na porta, observava em silêncio. Você destruiu uma família inteira, Camila, ele disse, a voz embargada. Eu te defendi contra minha mãe. Eu perdi tudo por você. Mas eu te amava, Daniel. Não. Você amava o que eu podia te dar. O silêncio que se seguiu foi pesado. O som da chuva lá fora parecia o único movimento vivo na casa. Camila caiu de joelhos. Chorava de um jeito que quase me comoveu. Quase. Maria, me ajuda. Eu não tenho para onde ir. Respirei fundo. Camila, quando você me tirou tudo, quando me mandou para o asilo, eu também não tinha para onde ir. Mas encontrei força dentro de mim. E agora, você precisa encontrar a sua. Ela tentou se aproximar, mas dei um passo atrás. Você precisa entender, Camila. Tudo o que fazemos volta. Às vezes demora, mas volta. E agora é a sua vez de aprender. Eduardo chegou logo depois. Trazia consigo um envelope. Entregou para Daniel. A juíza mandou a decisão final. O processo foi encerrado. Daniel abriu, leu e deixou cair a folha. O apartamento de Guarujá será leiloado para cobrir as dívidas. As crianças ficarão sob guarda compartilhada, mas longe de Camila até segunda ordem. Camila soluçou desesperada. Eles não podem fazer isso comigo. Podem sim, disse Eduardo com firmeza. Você precisa responder pelas suas escolhas. Ela pegou a bolsa e saiu, correndo sob a chuva. Nenhum de nós tentou impedir. Foi embora como chegou, sem olhar para trás. Daniel desabou no sofá. Mãe, eu não sei se consigo lidar com tudo isso. Sabe sim, Daniel, porque agora você vai fazer o que nunca fez, recomeçar do zero, com honestidade. Ele me olhou, os olhos marejados. Você me perdoa? Perdoar. Essa palavra pesava. Perdão não apaga o que passou, filho, mas liberta quem o oferece. Eu não quero carregar mais ódio. Abracei-o. Pela primeira vez em anos, senti meu filho de verdade nos meus braços. Os meses seguintes passaram lentos, mas cheios de reconstrução. Daniel começou a trabalhar em uma pequena empresa de logística.
Alugou um apartamento modesto. Aos poucos, recuperava a dignidade que tinha perdido. As crianças começaram terapia. Lucas voltou a sorrir, Sofia a cantar. Eu via nos olhos deles o mesmo brilho de antes. Eduardo esteve ao meu lado o tempo todo. Um dia, enquanto tomávamos café na varanda, ele disse: Você percebe que venceu, Maria? Sorri. Vencer não é fazer o outro perder, Eduardo. É se reencontrar depois da tempestade. Ele riu, balançando a cabeça. E agora? O que vem depois? Depois, vem a vida. No fim da tarde, Daniel chegou com as crianças. Era sábado. O cheiro de bolo de chocolate enchia a cozinha, e Sofia veio correndo para o meu colo. Vó, olha meu desenho. Peguei o papel. Uma casa colorida. 4 pessoas de mãos dadas. Eu, Daniel, Lucas e Sofia. E o tio Eduardo? Perguntei brincando. Sofia sorriu. Tá aqui também. No canto, um homem alto, segurando uma xícara de café. Olhei para Eduardo e ele sorriu. Era isso. Depois de tanta dor, a vida se reorganizava, com novas formas de amor. No fim do dia, depois que Daniel foi embora com as crianças, fiquei na varanda observando o pôr do sol. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Eduardo. Não, porque até as quedas me trouxeram aqui, e aqui é onde eu devia estar. Ele segurou minha mão. Maria, você sabe que merece ser feliz, não é? Talvez eu esteja começando a acreditar. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho distante da cidade. E então disse algo que vinha guardando há dias. As pessoas acham que a dor destrói, mas ela também constrói. Me fez lembrar de quem eu sou. Eduardo apertou minha mão. E quem você é, Maria Helena? Sorri, olhando para o horizonte. Sou uma mulher que virou diamante. Porque quem já foi quebrado tantas vezes aprende a brilhar de outro jeito. A noite caiu, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Uma paz verdadeira, sem medo, sem culpa. Levantei, fui até a câmera do Eduardo que filmava parte do nosso projeto de histórias reais e olhei direto para a lente. Se você ouviu até aqui, talvez tenha vivido algo parecido. Talvez tenha sido ferido por quem mais amava. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lembrar quem você é. Sorri, deixando as lágrimas caírem sem vergonha. E se essa história tocou seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise ouvir isso. Porque histórias como a minha não são sobre vingança, são sobre renascimento, sobre lembrar que dignidade não se negocia e que o amor, quando é verdadeiro, começa dentro da gente. Olhei para a câmera uma última vez e finalizei. Você é mais forte do que imagina. E nunca, nunca é tarde para se reconstruir. Eduardo desligou a câmera. Ficamos apenas nós dois, o som do vento e o brilho das luzes da cidade. Ele me abraçou e sussurrou. Fim de história? Balancei a cabeça. Não, começo de uma nova.